Graça e paz, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula dentro da Epístola aos Romanos. Pegue sua Bíblia ou faça como eu, abra a Bíblia Sagrada no aplicativo do seu celular para que possamos dar continuidade em nosso estudo. Hoje, capítulo de número 2. Nós já estudamos a introdução do capítulo 1, versículo 1 ao 7 e finalizamos a segunda aula, o capítulo de número 1. Hoje entraremos então no capítulo de número 2. O capítulo 2 da Epístola aos Romanos, versículo 1, começa da seguinte forma: portanto, uma continuação, portanto, és indesculpável, ó homem, sejas quem for quando julgas, porque a ti mesmo te condenas. Em tudo aquilo que julgas no teu semelhante, pois tu que julgas exatamente pratica as mesmas atitudes. Qual é o pensamento de Paulo dentro desta afirmação que ele está fazendo? Paulo está tratando sobre pessoas que, ao ter o entendimento do que ele escreveu, o que nós lemos no capítulo de número 1, da depravação da humanidade, da degradação do ser humano pós-Éden, ele compreende, tem a linha de pensamento de formar a ideia naquele que está recebendo esta carta de que existe uma devastação moral em toda a humanidade. Então, o posicionamento de um alguém sobre o julgar o outro alguém dentro de ações pecaminosas é um caminho muito escorregadio. É por isso que Paulo ele vai citar aqui sobre esse espírito de julgamento, este sentido de viver julgando ao outro, dentro da seguinte expressão: és indesculpável, sejas você quem for. Então Paulo está trazendo à igreja que receberia esta carta a pensar acerca de quem eles mesmos eram. E se eles fizessem um exame de si próprio de uma forma justa, eles entenderiam que seria injusto julgar algum ato pecaminoso, algum outro proceder que um outro ser humano estivesse fazendo ou tivesse feito. Porque, como diria o pastor João, ao escrever uma das suas cartas, se dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus mentiroso. Então Paulo está quebrando essa jactância, esse orgulho daqueles que receberiam a carta e deixando bem claro para eles que só existe um justo juiz. No versículo de número 2, ele diz da seguinte forma: mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade, o de Deus. Então por que ele prioriza iniciar falando sobre os nossos próprios julgamentos? É porque ele faria essa comparação entre os nossos julgamentos aos nossos semelhantes e entre o julgamento de Deus. O julgamento de Deus, por ele ser justo, Paulo diz no versículo de número 2 que o julgamento dele é de acordo com a verdade contra os que praticam tais ações. Lembra da lista de ações pecaminosas do capítulo de número 1? Quando Deus julga, quando Deus faz tal julgamento, é de acordo com a sua própria verdade. Deus não é de maneira nenhuma um juiz que pratica injustiças. Por quê? Porque ele é conhecedor de fato de todas as coisas. Conhece ele o que nós não conhecemos, até as intenções dos nossos corações. Então a justiça que provém de Deus, ela é justa, ela é perfeita. A justiça que provém de nós mesmos, ela é injusta muitas das vezes e muitas das vezes imperfeita. Versículo de número 3 diz que, deste modo, quando você, que é um simples ser humano, não é um Deus, não é o Criador, quando nós, que não somos deuses, não somos os criadores da humanidade, não, somos simples seres humanos,
Todavia, quando você julga o outro e pratica os mesmos atos, pensa que de alguma forma escapará do juízo de Deus? Paulo está trazendo aqui para os romanos, para a igreja que estava em Roma, uma linha de pensamento, que era a ação dentro do reino, a reação de uma vida cristã dentro do reino. E ele toca em algo que nós chamamos de hipocrisia, que é condenar no outro aquilo que nós mesmos praticamos. E talvez você me diga, mas tal pecado eu não faço. Mas aqui, de uma forma mais abrangente, nós acabamos condenando no outro, às vezes não o mesmo pecado que nós praticamos. Mas existem duas possibilidades. Ou já desejamos fazer tal pecado, ou condenamos alguém por um pecado A, sendo que nós cometemos um pecado B. Então existe a ideia, até citada dentro do ambiente psicológico, da projeção, que é projetar no outro algo que realmente está em nós e acabar julgando no outro ao invés de julgar em nós mesmos. Como existe essa segunda linha, essa segunda via, essa segunda diretriz, que é cometer um pecado A, mas esquecer esse pecado A e julgar no outro o pecado B. Ou seja, você julga o pecado B, mas se esquece que comete o pecado A ou que já cometeu o pecado A. Então Paulo está combatendo este espírito de julgamento e demonstrando que o único julgamento justo e perfeito provém do próprio Deus. Com ele não há sombra de dúvidas. O versículo de número 4, ele pergunta: porventura, despreza a imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência, não percebendo que é a própria misericórdia de Deus que conduz ao arrependimento? Ora, riqueza de bondade, de onde vem a bondade? De nós? Não, do próprio Deus. Tolerância, paciência, não percebes que é a própria misericórdia de Deus que conduz ao arrependimento? Então o desejo de Deus, dentro desse sentido longânimo, dentro dessa paciência que ele tem, da tolerância que ele tem com a humanidade, é um só. Não é condenar o ser humano. Deus deseja salvar a humanidade. O que Paulo está dizendo é o seguinte: não corram, não se apressem para julgar, condenar, sentenciar alguém. Porque o desejo de Deus para a humanidade não é dar uma última sentença ruim. O desejo de Deus para a humanidade, e que Paulo está passando aqui para a igreja, é de levá-los ao caminho do arrependimento. Deus deseja que nós venhamos nos arrepender dos nossos maus caminhos. E Paulo está passando esta consciência aos nossos irmãos em Roma. Entretanto, por causa da teimosia do coração insensível e que não se arrepende, acumulas ira sobre ti no dia da ira de Deus, quando se revelará plenamente o seu justo julgamento. Então nós estamos no período da paciência de Deus, da longanimidade de Deus, mas isso não significa que Deus não trará juízo, porque Ele é justo. E por que muitos cairão neste juízo final? O texto diz no versículo 5, são teimosos, corações insensíveis, não se arrependem. Praticam e não se arrependem. Faz atos contra o próprio Deus e não se arrependem. Mas, no dia da ira de Deus, acumularás ira, quando se revelará plenamente o seu justo julgamento. Deus não se deixa escarnecer. Versículo 6 diz que Deus retribuirá a cada um segundo o seu próprio procedimento, em outras traduções, segundo as suas próprias obras. Obras, aquilo que se faz, aquilo que se pratica, aquilo que se vive. E a pergunta que fica no ar neste versículo 6 é: o que temos feito? O que temos praticado diante desta vida que Deus nos concedeu? Temos vivido para os nossos próprios desejos carnais ou temos vivido para Deus diante do seu propósito? Versículo 7.
Ele considera a vida eterna aos que perseverando, que é perseverar e não desistir, é permanecer. Estes que perseveram e permanecem fazendo bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas tem um outro lado, versículo 8. Reservará ira e indignação para todos os que se conservam egoístas, que rejeitam a verdade e preferem seguir a injustiça, aquilo que não compete a Deus, que é justo. Para estes está reservado algo. Haverá um pagamento, porque tudo que plantamos, colhemos. E para estes o pagamento será ira e indignação contra estes que conservam o egoísmo e rejeitam a verdade e preferem seguir a injustiça. E trará tribulação e angústia, versículo 9, sobre todo ser humano que persiste em praticar o mal. Em primeiro lugar para o judeu, de onde veio a primeira revelação de Deus, e em seguida para os gentios, em outras traduções para o grego. Porém, glória, honra e paz para todo aquele que preservar na prática do bem, primeiro para o judeu, depois para o grego, para os gentios. Porquanto, em Deus não existe parcialidade alguma. O que Paulo está citando aqui é que não importa se você é um judeu ou um gentio, porque a igreja em Roma ela era misturada entre aqueles que vieram do judaísmo e aqueles que foram alcançados, que era a maior parte, acredita-se, de gentios na igreja em Roma, que foram enxertados, na oliveira verdadeira. Só que não importa se eram judeus ou gentios, o que importava era o procedimento diante de Deus. Era como viviam diante de Deus. Para contemporaneizar isso daqui, para a gente compreender um pouquinho mais aqui essa noção, trazendo para os dias atuais, nossos dias odiernos, não importa se você é um batista, se você é um assembleano, se você é um presbiteriano, você é da Deus e Amor, Madureira, Debraço, seja lá qual for a congregação que você congrega. O que importa é quem você é diante da presença de Deus. Deus não fará acepção, vou salvar estes porque são da Assembleia, ou estes porque são da Batistas, estes porque são assembleanos, presbiterianos, metodistas. Não. A salvação é o dom gratuito de Deus. Mas compreendemos que existe a necessidade do perseverar em Cristo. E o perseverar em Cristo é quem somos e como nos portamos diante desta grande salvação. Porque Deus não fará acepção de pessoas. Deixa eu ver aqui se é grego, se é gentil ou se é judeu. Não. O julgamento de Deus será diante da justa justiça, do seu justo procedimento, do seu proceder diante de Deus. E é isso que Paulo está expressando aos irmãos. Não se segurem em suas origens etimológicas. Se assegurem na graça de Cristo e vivam por intermédio desta graça. É o apelo de Paulo dentro deste capítulo de número 2. Continuando aqui, versículo de número 12. Pois todos os que sem a lei pecaram, sem a lei também perecerão. E todos os que pecaram sobre a lei, pela lei serão julgados. Pois diante de Deus não são os que simplesmente ouvem a lei considerados justos. Não é os que escutam, ouvem e aprendem, mas sim os que obedecem, os que praticam. Estes serão declarados justos, porque uma coisa é você conhecer, outra coisa é você viver o que você conhece. Uma coisa é você receber o ensinamento, entender o ensinamento, conhecer a lei de Deus. Outra coisa é você viver o que a lei pede para que você viva, o que os ensinamentos de Deus pedem para você viver. O Evangelho não é o tanto que você conhece da Bíblia, mas tende a puxar muito mais para o tanto que você vive daquilo que você conhece. Evangelho não é tão somente o conhecer, mas o viver por intermédio do conhecimento. Daquilo que se adquire, daquilo que Deus te concede. O versículo de número 15 diz que demonstram claramente que os mandamentos da lei estão gravados em seu coração. 14, perdão. De fato, quando os gentios que não têm lei, gentios, aqueles que não eram judeus, como eu expliquei na primeira aula, praticam naturalmente, por instinto natural, o que ele ordena, tornam-se lei para eles mesmos, pela consciência, pela própria consciência, muito embora eles não seguiam a lei, não possuíam a lei.
pois demonstram claramente que os mandamentos da lei estão gravados em seu coração, algo interno. E disso dão testemunho a sua própria consciência e seus pensamentos, algumas vezes os acusando, em outros momentos lhes servindo por defesa. Consciência natural da existência de Deus e do servir a Deus. Todos esses fatos serão observados na humanidade no dia em que Deus julgar o segredo dos homens, por intermédio de Cristo, de acordo com as declarações do Evangelho. Então o Evangelho é o padrão, é a base. O Evangelho é a base que nos dá a sustentação de como viver, por quem viver. E é por intermédio do que conhecemos do Evangelho, da consciência que temos acerca do mesmo, que seremos um dia julgados diante de Deus, quando os segredos dos homens por Deus forem revelados. E isso é muito sério. Versículo de número 17 diz: Ora, tu que levas o nome de judeu, e te fundamentas na lei, e te glorias em Deus, você que conhece a vontade de Deus e aprova as obras excelentes, porque é instruído, é conhecedor, conhece a lei de Deus. Tu que estás certo de que foste chamado para ser guia de cego, luz para os que estão na escuridão, um mestre para os ignorantes, professor de crianças, porquanto tem na lei a expressão maior do conhecimento e da verdade. Paulo está falando aqui sobre os judeus que eram instruídos, conheciam a lei de Deus. Pois então, tu que ensinas a outros que não... Por que não educas a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar, furtas? Tu que ensinas que não se deve cometer adultério, adulteras? Tu que abomina os ídolos, mas rouba os templos? Tu que orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a própria lei? Pois como está escrito, por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre todos os povos. Olha aqui o que Paulo está dizendo. Se vocês conhecem o mandamento de Deus, tratando-se agora dos judeus, ele falou dos gentios, agora vai falar dos judeus. Vocês conhecem os mandamentos de Deus e dizem viverem por intermédio dele. Como que vocês ensinam aquilo que vocês não vivem? Paulo está chamando os judeus a vivenciarem aquilo que eles mesmos ensinavam. Porque uma coisa é ensinar, outra coisa é viver o que se ensina. E Deus está mais preocupado com a vivência do que com o conhecimento que se tem dele. Não estou dizendo que você não deve buscar o conhecimento de Deus, pelo contrário, é o que estamos fazendo aqui. Mas eu estou te dizendo que é inútil buscar conhecer a Deus e não viver aquilo que se buscou. E é isso que Paulo está tratando neste texto, profundo. Versículo de número 25. Porquanto a circuncisão, a marca, começou lá em Gênesis 17, que o judeu tinha no seu próprio corpo, onde ele era circuncidado, o órgão genital masculino ali, onde cortava-se um pedaço ali do prepúcio. E essa era a marca da circuncisão. Todo judeu ao 8º dia tinha que ser feito, quando o menino nascia, ao 8º dia. E ele era marcado, ele era circuncidado. Então era uma marca externa. E eles se orgulhavam disso, por eles terem essa marca externa. Aí Paulo vai dizer da seguinte forma: mas se tu não observas a lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aquele que não são circuncidados praticam os preceitos da lei, não serão eles considerados circuncisos? E aquele que é por natureza incircunciso, mas cumpre a lei, ele condenará a ti, que mesmo tendo a lei escrita e a circuncisão, és transgressor da lei. Ou seja, és marcado por fora, no seu corpo, mas não tem a vida da lei, o espírito da lei, o conhecimento da prática daquilo que lhe for ensinado. Então se garantiam apenas em uma espiritualidade externa. E eu costumo sempre dizer, e torno a dizer, o Evangelho não é aquilo que te muda de fora para dentro, o Evangelho é aquilo que te muda de dentro para fora. Aí o versículo de número 28 vai dizer: portanto, não é legítimo o judeu que simplesmente o é exteriormente, nem é verdadeira circuncisão, a que é feita apenas fora do coração, mas no corpo físico. Fora do coração, no corpo físico. Absolutamente não. Judeu é quem o é interiormente. E circuncisão é realizada na alma do crente pelo Espírito, e não apenas pela letra da lei. Para todos estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Paulo está falando não sobre aqueles que demonstravam uma vida externa, de marcados por Deus externamente, mas aqueles que eram marcados por Deus internamente. Se você quiser mudar uma pessoa por fora, não adianta maquiá-lo por fora.
Alguém só muda por fora verdadeiramente, sem nenhum tipo de teatro, se primeiro for tocado por dentro. Deus, nós finalizamos esta aula de hoje citando que Deus está mais preocupado com quem você é por dentro do que quem você demonstra ser por fora. Porque por fora você pode demonstrar ser a pessoa que você quiser, mas por dentro é onde Deus perscruta e conhece cada detalhe de nossa vida. Evangelho não é uma mudança de fora para dentro. O Evangelho é uma mudança de dentro para fora. A marca que Deus quer fazer em nossas vidas não é por fora, porque por fora é consequência do que está acontecendo por dentro de nós. Que Deus, em Cristo Jesus, vos abençoe.